Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos as nossas reflexões sobre a caridade que, ao contrário da inveja, se alegra com as coisas boas dos outros. Agora focalizaremos, para tirar daí alguma lição, um caso de inveja triste que se deu entre os apóstolos de Cristo. Eles eram humanos, como nós. Tinham tentações, tinham fraquezas. É um consolo para nós, cheios de defeitos, que eles também tenham tido tentações de inveja e tenham fraquejado nisso e tenham tido que lutar. E ao mesmo tempo é algo que nos oferece um grande ensinamento sobre o amor generoso. Aconteceu que, indo Jesus a caminho de Jerusalém com os seus discípulos, chegaram a ele dois irmãos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, acompanhados pela mãe chamada Salomé, uma das mulheres que seguiam, como diz o Evangelho, e serviam ao Senhor. A mãe adotou um ar solene, um olhar suplicante. Prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer um pedido. E o que pediu? O melhor para os filhos, como é próprio de uma mãe. Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Nada menos. Pedia os dois primeiros lugares naquele reino, que tanto ela como os filhos ainda imaginavam que seria um reino terreno. Jesus olhou para ela, imagino que carinhosamente divertido. Sorrindo, dirigiu-se aos dois que tinham vindo conchavados com a mãe e lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu devo beber? Cristo ia ser certamente rei, mas o seu reino seria conquistado pela cruz, por meio da sua entrega redentora. Eles não sabiam ainda o que significava. Saberiam mais tarde. Mas mesmo assim, com simplicidade inconsciente, responderam sem hesitar: podemos beber. Como se estivessem dizendo: estamos dispostos a tudo, contanto que nos tenhas no teu reino, como homens de confiança, bem perto de ti. E é aí que aparece a inveja, e rompe de um modo feio. Os 10 outros apóstolos, que tinham ouvido tudo, indignaram-se contra os dois irmãos. Pronto, já estava armada a briga. O Evangelho não a descreve em detalhes, mas todos sabemos as caras que fazemos, as palavras que dizemos e o tom com que falamos quando estamos morrendo de raiva. No caso, morrendo de inveja. Quem pensam que são esses dois que querem passar à frente de todos nós e ainda por cima com artimanhas de politicagem materna? Jesus, calmo e entristecido pelo espetáculo, os chamou para perto de si e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça-se o vosso servidor. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, faça-se o vosso servo. Assim como o Filho do Homem, o próprio Jesus, veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. A ambição dos dois irmãos e a explosão de inveja dos outros 10 deram ensejo ao Senhor para expor uma das lições mais belas do Evangelho: o espírito de serviço.
Por outras palavras, diz-lhes: não se comparem para ver se um é mais do que o outro. Não se deixem arrastar pela inveja. Pelo contrário, a sua ambição deve ser dar-se totalmente e servir por amor, como eu estou fazendo. Aí encontrarão a felicidade, servindo e dando alegrias, e não procurando a alegria vaidosa de serem mais do que todos. Nos meus anos de estadia em Roma, entre 53 e 55, inúmeras vezes estive numa sala de estar onde havia um abajur decorado na cúpula por um de nós, com a seguinte inscrição italiana: per servire servire, para servir servir. A mensagem era clara para termos o espírito de serviço que é próprio do cristão. Para isso devemos pôr-nos em condições de ser úteis, estar dispostos a servir realmente, duas coisas que se expressam com a mesma palavra servir. Concretamente, servir significa, em primeiro lugar, que alguém é útil, quer ser útil, presta. Da mesma maneira que dizemos das coisas materiais, esta ferramenta serve, esse tecido não presta, não tem serventia. Para servir é preciso ter qualificação, preparo, condições pessoais para poder prestar determinados serviços. No segundo sentido, o verbo servir indica o ato e o espírito de serviço, a atitude de pessoa prestativa, serviçal, dedicada, sacrificada. Para servir, o único jeito é dedicar-se, é servir mesmo. Em ambos os sentidos, servir é caminhar na contramão do egoísmo e da inveja. É esforçar-se com generosidade em colaborar com o bem e a alegria dos demais. Tendo presente o que acabamos de ver, talvez nos sirva de ajuda a fazer um exame de consciência, mais um, sobre como vivemos os dois sentidos deste verbo servir. Primeiro, por que em muitas ocasiões dizemos não sei fazer, não tenho jeito, não tenho condições? É natural que não saibamos fazer tudo, que não sejamos aptos para todas as tarefas. Isso é lógico. Mas há muitas coisas que deveríamos saber fazer. Por exemplo, um pai e uma mãe deveriam saber educar os filhos. E se não sabem, é porque não se deram ao trabalho de aprender, de se preparar, de formar-se, o que para eles é um dever grave. Outro exemplo. Uma mãe de família, por mais que tenha que trabalhar fora de casa, deveria saber cuidar com primor de todas as coisas que tornam um lar agradável, aconchegante e bem cuidado. Que pena ver mães com os filhos desleixados, mas que não sabem nem proporcionar uma comida variada e gostosa, nem meter a roupa na máquina de lavar sem que saia desfiada e desbotada. Se a mãe não sabe é porque não foi responsável. Deveria ter se preparado, ter aprendido. A sua inaptidão e despreparo rouba alegrias que deveria dar à família. Segundo, assim como é muito cômodo não saber fazer as coisas, também é muito cômodo saber fazê-las, mas ficar na moita, esconder-se, mascarar-se, omitir-se. Estamos aí no segundo sentido da palavra servir. Será que já percebemos a enorme capacidade inativa de ajudar, portanto de servir, que todos nós temos? Grave esta frase. Todos temos uma enorme capacidade inativa de ajudar. Capacidade temos, mas não a pomos em ação. Que acha se pegássemos uma vez
papel e o lápis e fizéssemos uma lista em várias colunas com as nossas possibilidades. Por exemplo, as seguintes, mesmo que alonguemos um pouco a meditação. Primeira coluna, pequenos serviços que eu poderia prestar se fosse generoso às pessoas da minha casa, pensando em todas elas, uma por uma. Serviços materiais, ordem, tarefas, compras, limpeza, atendimento da porta, que eu posso fazer. Ajuda no estudo dos filhos. Auxílios mais profundos de orientação, de aconselhamento moral e espiritual, de formação nas virtudes que poderia dar e não deu. Segunda coluna, pequenos serviços que poderia prestar, além dos grandes serviços do próprio trabalho, no meu ambiente profissional. Modos possíveis de auxiliar, facilitar e tornar mais amável o trabalho de colegas e subordinados. Será que podem contar comigo se estão atribulados? Será que estou disposto a ouvir e por isso me confidenciam as suas dificuldades e confiam em mim? Terceira coluna. E no clube, no time de futebol, na turma de pescadores, na de mountain bike, na dos integrantes da banda, etc. Será que não poderia ser mais prestativo, ter mais iniciativas, ser um apoio maior, dar o couro quando é preciso preparar festas, churrascos e outros bons momentos? Quarta coluna. E com os necessitados, com os que sofrem, que faço? Digo que não posso fazer nada, a não ser dar esmolas de vez em quando, uma contribuição para o orfanato e o dízimo na igreja. Digo que não sei falar, ensinar, dar aula, e por isso não posso prestar serviços, por exemplo, de catequese. Mas posso visitar doentes. Se digo que não posso fazer as outras coisas, visitar doentes posso. Posso fazer visitas a algum hospital ou asilo. Posso prestar algum serviço social uma vez por semana, uma vez por mês, baseado nos meus conhecimentos profissionais. Assessoria jurídica gratuita, assistência médica ou dentária, assistência técnica para a construção de casinhas populares, aulas de complementação, etc. Há sem dúvida outras colunas que cada qual pode descobrir sozinho e preencher. Mas sejam quantas forem, o que importa é tirar delas propósitos concretos de servir mais, muito mais, conscientes de que assim daremos as alegrias que devemos aos outros. E ao mesmo tempo, nesse nosso coração que irá ficando mais cheio da alegria de servir, a inveja não achará espaço para lançar as suas raízes.